Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Nilmar. Nós vamos novamente dar continuidade ao nosso conteúdo de funções. Vocês já estudaram as noções iniciais de função, agora estamos estudando função afim. Vocês já sabem determinar valores numéricos conhecendo a lei de formação da função. Agora nós vamos dar mais um prosseguimento. Já estudar a taxa de variação, agora nós vamos tentar mais uma parte interessante, que é determinar a lei de formação da função, conhecendo apenas os pontos. Vale lembrar, para vocês que essas aulas são uma colaboração entre os 4 professores do primeiro ano, o professor André, o professor Cleito, o professor Fábio, juntamente comigo, o professor Nilmar. Então vamos começar. Então, até aqui nós estudamos como construir o gráfico de uma função afim e como encontrar valores para uma função conhecendo a lei de formação. No entanto, ainda não sabemos como determinar a lei de formação de uma função afim. A definição de uma função afim, a gente define como uma aplicação de R em R, que se caracteriza como função afim ao estabelecer que para cada elemento x do domínio gera um elemento y igual a ax mais b, com a diferente de zero e b um número real. Em outras palavras, a função afim é qualquer função que tenha a forma f de x igual a ax mais b. Lembrando que o a tem que ser diferente de zero, senão fica uma função constante. Sabemos determinar valores de f de x conhecendo a lei de formação. Por exemplo, o valor de f de 1 para a função f de x igual a x mais 3 é 4. Por quê? Se eu pegar o 1 e substituir no lugar do x, eu vou ter que f de 1 é igual a 1 mais 3, ou seja, f de 1 é igual a 4. Então, é fácil obter o valor numérico de uma função conhecendo a sua lei de formação. Basta substituir esse número na variável x. Então é muito simples obter isso. Nós vamos agora justamente obtendo os valores da função encontrar a lei de formação dela. Por exemplo, como é que a gente vai determinar a lei de formação de uma função afim no qual a gente tem que f de menos 1 é igual a 2 e o f de 1 é igual a 6. Como é que a gente faz isso? Então, nós vamos mostrar para vocês agora. Então, bastante atenção, que tem que seguir o passo a passo. Primeira coisa, a gente tem que adotar duas situações. Primeiro, substituir o f de 1, aliás, o f de 1 e o f de menos 1. Então, nessas duas situações, vamos começar com a primeira situação, para f de menos 1 igual a 2. Ora, o que é que a gente sabe? Que f de x é igual a ax mais b, que é uma função afim. Então, se eu pego f de menos 1, o que é que eu vou fazer? Trocar o x por menos 1 na estrutura da função. Ou seja, a vezes menos 1 mais b. Como f de menos 1 é igual a 2, então eu vou ter que 2 é igual a quem? A menos a mais b. Ou seja, menos a mais b é igual a 2. Então, a gente tem essa primeira situação. Segunda situação. Para f de 1 igual a 6. O que é que a gente tem? Que f de x é igual a ax mais b. Ou seja, se eu estou procurando o f de 1, então vamos substituir o x por 1. Então, f de 1 é igual a a vezes 1 mais b. F de 1 é 6, então vou pegar o valor 6 e substituir o número. Então, 6 igual a mais b, que a vezes 1 é a, mais b. Então, nós temos que a mais b igual a 6. Nós temos essas duas situações, Encontramos uma equação na situação 1 e encontramos uma equação agora na situação 2. O que é que a gente faz agora? A gente tem que
juntar essas duas situações, a situação 1 e a situação 2. E aí a gente encontra o seguinte, a gente se depara com um sistema de equação. Ora, a primeira situação a gente encontrou que menos A mais B é igual a 2. E a segunda situação, que A mais B é igual a 6. Ora, vamos optar então para... A gente tem que resolver esse sistema. Como é que nós vamos resolver esse sistema? Eu sei que muita gente pode utilizar o método da adição, mas nós vamos optar aqui pelo método da substituição, que consiste em quê? Em isolar uma das variáveis de uma das equações e substituir na outra. Por que eu optei por esse método? Porque esse método resolve qualquer sisteminha de duas equações, né? Então, um sisteminha que nem esse, o método da adição, às vezes não fica tão fácil de ser visualizado. Mas quem souber resolver pelo método da adição não tem problema. O importante é saber resolver esse sistema. Então, vamos lá, continuando. Então, como menos A mais B igual a 2 e A mais B igual a 6, então vou tomar a primeira equação e conservar o B no primeiro membro e passar o A para o segundo membro. Como é que vai ficar? B igual a A mais 2. Isso aqui nós pegamos da primeira equação, menos A mais B igual a 2. Então, segurando o B no primeiro membro e passando o A para o segundo, o A vai positivo. Então, B igual a A mais 2. E agora nós vamos pegar esse valor e substituir na segunda equação. Quem é a segunda? Não é A mais B igual a 6? Então, vai ficar A mais... Quem é B? B a gente acabou de determinar. B é igual a 2 mais A, que é igual a 6. Então, nós vamos ficar A mais A, passando 2 para o outro membro. Então, vai ficar 6 menos 2. Então, A mais A é 2A. E 6 menos 2 é 4. Então, 2A igual a 4. Então, o A é igual a 2. Então, a gente acabou de determinar o valor de A. A igual a 2. Agora, vamos fazer o quê? Pegar esse valor de A e substituir em uma das equações. Então, tomando o valor que a gente de A encontrado, A igual a 2, e substituindo na equação que a gente obteve, B igual a 2 mais A. Então, como é que vai ficar? B igual a 2 mais A. B igual a 2 mais 2. B é 4. Então, nós encontramos que o A é 2 e que o B é 4. B vale 4. Agora, se eu já tenho o valor de A e eu já tenho o valor de B, então fica fácil. A gente substitui o valor de A e o de B, A 2 e B igual a 4, e vamos obter nossa lei de formação da função afim. Como a lei de formação geral é f de x igual a x mais p, então vamos substituir. F de x é igual, no lugar do A eu vou colocar 2, então vai ficar 2x, mais no lugar do B eu vou colocar 4. Então, nossa lei de formação fica f de x igual a 2x mais 4. Então, essa é a lei de formação de uma função afim. Então, notem que é um processo um pouco mais longo e mais complexo para se obter, mas é simples. São conhecimentos que vocês já possuem, resolver um sisteminha de equação, substituir valor numérico e fazer apenas esse pequeno jogo algébrico. Então, o que é que vocês têm que notar? Ó, por exemplo, ó, o gráfico aqui, ó, o gráfico da função f de x igual a 2x mais 4. Então, eu construí o gráfico só para vocês perceberem. Ó, o menos 1 resulta no 2 e eu tenho que o 1 resulta no 6. Né? Então, tá aí, simples de se ver. Então, mas é importante que vocês saibam quais são os passos que vocês têm que seguir. Tem? Como toda função afim, a gente sabe que é da forma f de x igual a x mais b. Então, para se conseguir determinar a sua lei de formação, vocês têm que ter em mente o seguinte: deve-se conhecer dois pontos. Ou se conhece as coordenadas como foi dado no exemplo, nós, f de 1 igual e f de menos 1 igual, ou você pega do gráfico e tira dois pontos conhecidos. A partir desses dois pontos, você faz a substituição, que nem nós fizemos, encontra-se o sistema, resolve-se o sistema e logo em seguida obtém-se a lei de formação da função afim. Então, nessa aula, pessoal, a gente vai passar uns exercícios para vocês obterem a lei de formação de funções, né?
São poucas questões, são 2 questõezinhas só para fazer. E a gente agradece por vocês até aqui. Vão continuando postando as atividades, né? E os professores vão continuar dando as orientações. Qualquer dúvida, procure a gente. Eu agradeço. Até a próxima. Bons estudos.